Como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para falar um pouco mais de missões com vocês. A gente está colocando sempre aqui no nosso canal, na quarta-feira, um vídeo falando sobre comunicação missionária. E agora, na nossa segunda-feira, a gente está com um vídeo aqui com um assunto mais voltado ao que é trabalho de missões, né? Por mais que comunicação também faz parte do trabalho de missões, isso é bastante importante. Bom, eu vou estar aqui com uma sequência de vídeos, tá? A gente vai tratar aqui nessa segunda-feira, é aquele tipo de vídeo que vai ser no mínimo meia hora, tá? Pra gente sentar e aquele que quer aprender vai ficar aí, você pega teu caderno, faz igual, eu sempre tenho meus caderninhos, às vezes bloco de... Eu acabo anotando, né? Nós temos computador, bloco de notas no celular e etc. Mas eu acabo ficando com caderno. Tenho não sei quantos cadernos aqui. Deixa eu mostrar o outro caderno que eu tenho aqui. Eu vou mostrar pra você o outro caderno que eu tenho aqui. Esse aqui é o caderno mais novo que eu tenho, tá? Então eu tô sempre anotando. Eu anoto perguntas, eu anoto... Olha, tudo que eu posso, tô anotando. E hoje eu fiz para fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma série de anotações, tá? Tá tudo aqui. Eu vou estar lendo, senão eu vou esquecer tudo. Pelo menos a nossa sequência, né? Bom, vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre a questão da necessidade do envio, tá? Enviar missões para missões transculturais. A gente pode abordar assuntos aqui voltados a... outra coisa que eu queria lembrar para vocês também é que o nosso vídeo vai ter sempre alguns cortes, tá? Porque eu estou usando um celular. Tem gente que sempre pergunta, pastor, que legal os seus vídeos, que câmera, celular. E aí o meu celular é o seguinte, quando dá mais ou menos 3 minutos, ele começa a dar... Eu acho que todo celular, né? Ele começa a dar um problema no áudio, na hora da edição, aí eu tenho que cortar o vídeo. Tá? Então vai ter esses cortes aí, você não acha ruim não. Hoje eu quero falar sobre a questão da necessidade do envio, tá bom? Quando nós falamos de missões, e principalmente missões transculturais, falando de missões transculturais, a gente tem que entender que quando o missionário ele está no campo transcultural, a retaguarda desse missionário, nós temos aí mais ou menos, existe uma média aí de 9 pessoas, né? Isso quem falou foi um pastor, tá? Ele deu um exemplo de um exército, né? Que diz que para cada soldado que está lá no campo, existe 9 dando suporte à retaguarda. E eu acho interessante essa comparação, porque é mais ou menos isso aí mesmo, né? O soldado ele está no campo, existe 9 pessoas à sua retaguarda para poder dar condições para ele poder estar lá. Ele vai usar munição. Quem que vai repor essa munição? Ele vai acabar a água dele. Quem que vai repor essa água? Ele vai acabar a comida dele. Quem que vai repor a comida dele, né? Aqueles que estão feridos precisam vir para retornar. Quem é que vai lá para poder pegar e voltar com os feridos? Assim vai por diante. Quer dizer, o número de pessoas que estão à retaguarda daquele missionário, daquele soldado, né, é muito grande, tá? E isso no trabalho de missões transculturais. A igreja ela pode desenvolver o seu trabalho de missões locais, tá? Um trabalho missionário local, que isso é muito comum e é necessário e é preciso. A igreja está ali para isso, tá? E eu acredito assim que é um problema sério quando a gente dá um nome específico para esse trabalho, sabe? Esse nome uau, se você é evangelista, você é um missionário. Amado, todo cristão ele deve ser um evangelista, tá? Todo cristão ele deve ser um evangelista. Ele deve, independente se você leva o nome de missionário ou não, mas você deve estar envolvido no serviço de evangelismo, tá? Mas tudo bem. Agora nós temos missões, o que eu quero tratar aqui é de missões interculturais. É aquela missão transcultural. É aquela missão que você vai sair daquele seu ambiente local, da sua igreja local, e você vai para outro lugar com o objetivo de dar a expansão ao reino de Deus. Existe um número, existe uma estimativa
que fala o seguinte, que cerca de um terço da população desse nosso planeta que a gente vive nunca ouviu falar de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu tomar meu café aqui, que eu não vou correr não. Eu vou falar bem devagarzinho aqui, vamos estar conversando aqui. Um terço da população dessa terra nunca ouviu falar de Jesus. Deixa eu baixar isso aqui. Estamos aqui em cima. Nunca ouviu falar de Jesus. Um terço. Você já parou para pensar que aqui na América do Sul você vai encontrar cidades inteiras, aqui na América do Sul, tá? Que aqui é o lugar, as Américas, né? América do Sul, América Central, América do Norte, podemos dizer, é o mundo cristão, é o que é chamado mundo cristão, tá? Então, nisso que a gente chama de mundo cristão, você vai encontrar cidades inteiras que não tem uma igreja, a presença de uma igreja. Você já parou para pensar que no sertão nordestino do Brasil, nordestino brasileiro, existem lugares, existem regiões inteiras onde a presença da igreja ela é quase nada, tá? Quase não tem a presença da igreja naquele local. E quando a gente fica olhando esses pontos de necessidade, a questão é quem é que vai fazer alguma coisa. Hoje o número de igrejas que não tem um missionário no campo transcultural é crescente. Porque as igrejas estão... existe um foco cada vez maior centrada nelas. E essa consciência, amado, ela tem que partir de você. Tá? Ela tem que partir de você. Não espere jogar isso aí. Você como cristão. Ah, mas pastor, mas como é que eu posso... É aí que está que eu vou chegar ao ponto aqui. Um dia a gente pode, primeiramente, nós vamos falar da sua participação. Segundo, da sua ação em poder influenciar outras pessoas. Você tem que falar desse assunto. Tá? A igreja não pode ficar fora desse agir. É responsabilidade da igreja. O que acontece hoje é que existem igrejas que não estão envolvidas no serviço de missões porque a liderança foi uma liderança que não foi envolvida em missões. E quando uma liderança ela não é envolvida em missões, ela passa daquela de ser aqueles obreiros locais e passam para ser líderes de uma igreja, e às vezes são igrejas grandes, e o líder ele vai falar, não, eu não tenho que me preocupar com aquela colônia lá no Paraguai. Eu não tenho nada a ver, eu já não quero saber daquela comunidade lá no Peru, daquela cidade lá na Bolívia, eu não quero saber. Tá? Então precisa ser trabalhado isso aí. A palavra de Deus ela fala o seguinte, anotei aqui, eu vou ler para você, Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para aquele que invoca o nome do Senhor. Versículo 14. E como ouvirão em quem não creram? E como invocarão? Desculpa aqui. E como invocarão em quem não creram? A salvação é para aquele que invoca. Mas como é que eles vão invocar se eles não creram naquela determinada pessoa? E a palavra continua. E como crerão em quem não ouviram? Bom, se a salvação é para quem invoca, e como é que eles vão invocar se eles não creram? E como é que eles vão crer se nunca ouviu? Porque a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus fala aqui nesse capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir. Então é preciso alguém ir lá para poder falar. É trabalho da igreja expandir o reino, é trabalho da igreja levar. Desculpa as rodas de minha cadeira aí. É trabalho da igreja levar o evangelho, fazer a mensagem do evangelho poder chegar mais longe. E aqui no versículo 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Tá?
Então, toda a base da sequência, para a gente chegar naquele ponto de pecadores ouvindo o Evangelho, eles precisam ser enviados. Eu vou pedir aqui, por favor, você que é um líder, você que é um secretário de missões, você que é um líder de evangelismo, não transforme essa palavra aqui que nós estamos trazendo para um serviço local. O serviço local ele deve ser feito por evangelistas. Você é um evangelista. Todo cristão, eu não estou falando aqui do evangelista. Eu sei que tem muita gente que tem medo de usar esse termo evangelista, porque esse termo ele foi usado agora, é usado, né, atualmente como um cargo ministerial da igreja. Muitas igrejas usam esse termo, né? Mas você tem que entender que o obreiro local, você tem que entender que o cristão local, ele deve ser um evangelista. É o professor na sua escola, é o balcanista lá no seu trabalho, é o advogado no meio dos advogados, é o irmãozinho que trabalha em qualquer empresa lá no meio dos outros empregados e no meio dos seus parentes, no meio na sua rua, na sua casa, aonde ele for. O cristão ele tem que ter essa vivência de pregação, e não é transmitido isso aí para alguns. Eu sei que Deus levanta alguns para formar um grupo de evangelismo que hoje no Brasil é chamado de grupo de missões, né? E muitas vezes acreditam, nós temos que ser enviados. E não, você faz esse trabalho por sua conta, local. Agora, alguém para poder sair do seu ambiente, da sua igreja, desse seu ambiente onde você vive, e essa pessoa, ela ter que ir lá para uma comunidade no Peru, ela precisa do envio da igreja local. E é esse ponto aqui que eu quero chegar para você. A igreja ela não pode ser omissa em relação a esses pontos. É como eu falei do soldado. O soldado ele vai lá para o campo e na retaguarda tem 9 pessoas, mas o exército é o mesmo, tá? Eu gosto de falar que isso aí também são os missionários do envio, né? São as pessoas que estão trabalhando na questão do envio. Então, amado, o ponto que eu quero chegar aqui é que se a igreja tirar suas mãos, não haverá expansão. E eu vou dizer uma coisa também que eu aprendi, isso aí desde muito cedo, né? Desde novo. Eu aprendi o seguinte, que toda igreja que se envolve em missões é uma igreja abençoada. Deus prospera. Quando a igreja ela é envolvida no serviço de missões, quando há o envolvimento da igreja no serviço de missões, Deus prospera aquela igreja. E a prosperidade não é apenas... Se você é um pastor, você sabe disso aí, tá? Talvez você não for um pastor, você não vai entender um pouco essa linguagem aqui. Mas uma prosperidade da igreja não é apenas uma quantidade de recurso financeiro. Quem é da igreja precisa de recurso financeiro para avançar. A gente sabe disso. Mas o que adianta você, pastor, ter dinheiro nas mãos e não ter obreiro? Você vai ficar pagando para obreiro para poder trabalhar para a sua igreja? Você sabe quais são as consequências disso aí? Eu já encontrei pastores que no desespero, isso acontece em todo lugar, tá? Isso não é só dentro do Brasil. Isso acontece no campo missionário, isso acontece em todo lugar. Pastor, ele tem um recurso financeiro, ele tem uma entrada financeira e ele quer dar expansão. Só que a formação de obreiro é um negócio que leva tempo, tá? E não adianta, não, vamos fazer uma escola aqui de 6 meses, vamos fazer um intensivão. Não adianta. Bons obreiros, bons pregadores. Vamos fazer uma escola de evangelismo aqui. Vamos fazer. Vai bombar. 6 meses intensivão, ensinando todo mundo aqui como evangelizar. O prático, o teórico, tá? Vai sair todo mundo evangelista. Sai evangelista? Amado, vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que dinheiro não compra. Você pode ter todo o recurso nas tuas mãos, mas o dinheiro ele não vai comprar, tá? Pode se estribuchar, pode falar o que for, não vai comprar. A realidade é essa.
né? Então, o que eu falo para você? A prosperidade de uma igreja é você também ter bons obreiros. Bons obreiros são frentes novas de trabalho. Bons obreiros são aqueles que servem ali o corpo local. Bons obreiros diácono. Bons obreiros são aqueles que trabalham no ensino local. São bons ensinadores. Isso aqui não é uma faculdade de 4 anos que vai gerar isso aqui, não. Bons obreiros são pastores, pessoas que têm capacidade de cuidar das ovelhas e aquelas ovelhas começarem a trabalhar e dar o crescimento. Bons obreiros. Isso aqui, eu volto a dizer, não é cursinho de 6 meses, intensivão de 6 meses que gera isso aqui. Nenhuma faculdade de 4 anos, tá? Eu não estou aqui dizendo que você não estude, por favor. Você tem que estudar, tem que afiar a espada, né? Uma vez um pregador falou, se você parar para afiar sua enxada na hora que você está limpando lá o terreno, você está perdendo tempo ou você está ganhando tempo? Né? O camarada está trabalhando lá, a enxada não está afiada. Aí ele para e vai afiar a enxada dele, aí depois ele perde tempo, ele está perdendo tempo ou ele está ganhando tempo? Né? Então, você parar para afiar sua ferramenta, você não vai perder tempo. Você faz parte do serviço e você está ganhando tempo. Porque você vai perder tempo se você ficar com uma ferramenta que não é afiada. Então, o estudo, a preparação no ministério é a mesma coisa. Quando você tira tempo para fazer um curso para aprimorar, quando você compra o seu livro, um livro, né? Eu aqui incentivo demais a quem quer fazer missões a poder ler, a poder aprender, a poder crescer no conhecimento. Quando você tira tempo para aprender, meu irmão, você está afiando sua espada. Mas bons obreiros, amado, faz parte da prosperidade de uma igreja, tá? É necessário o envio. É necessário o envio. Não pense que um missionário ele está lá no campo. Hoje eu vou comentar algo para vocês, tá? Que eu tenho percebido, rodando aqui na América Latina, eu estou tendo contatos com vários missionários que estão pela Europa também. Eu tenho contato que estão na África. E eu conheço alguns irmãos também, que, assim, de forma pessoal, que estão na África, né? Então, o que está acontecendo? Vou contar aqui algumas coisas. Aqui na América Latina, isso serve para você. Você que é um secretário de missões, você que é um pastor que está vendo esse vídeo aqui, tá? Isso aqui vai servir para você. Presta bem atenção no que está acontecendo. Um número grande de missionários, eles estão indo ao campo transcultural sem o apoio de igrejas. Então eles estão fazendo o seu próprio agenciamento, tá? Por uma questão de sobrevivência. Deus dá uma visão. Isso aconteceu comigo. Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação. Eu falei com um monte de gente, todo mundo lavou as mãos, ninguém quis me ajudar em nada. Eu comecei a receber ajuda pastoral depois de muito tempo. Por milagres de Deus, Deus levantava pessoas assim, entendeu? E eu me mantive por um bom tempo assim pelo milagre do Senhor. Mas eu não tinha apoio de uma igreja que falava, vamos mandar um recurso mensal, vamos aqui, vamos. Né? Eu vou falar do apoio, tá? Tá até anotado aqui no meu caderno aqui, eu vou falar sobre essa questão do apoio, aquele que envia o apoio que a igreja tem que dar. Mas isso está acontecendo. Pessoas recebem a visão de Deus, porque o Espírito Santo, amado, ele não vai parar. Se você não tem visão, ele não vai parar porque você não tem visão. O Espírito Santo parou de enviar missionários porque, olha, os pastores, eles não têm mais visão de enviar. Morreu o reino de Deus. Não vai ter mais expansão porque ninguém tá, irmão, não funciona assim. O Espírito de Deus, ele vai continuar movendo. Tá? E eu sei, eu falo, os pastores, por favor, não vamos generalizar. Tem igreja, tem pastores que estão trabalhando forte em missões. Quem sabe não é porque a sua igreja não está trabalhando, não é porque o resto das igrejas brasileiras, elas pararam de fazer missões, tá? É a sua igreja, é a sua realidade. Você está nesse ambiente aí, mas tem muita igreja trabalhando sim em missões. Agora, uma coisa eu sei,
O número é crescente. E nesse número crescente, nós temos também um número crescente de pessoas que têm uma visão de Deus e elas vão para o campo de missões. Tá? Independente se estão sendo enviadas ou não. Enviou, não enviou, ele é autoagenciável, tá certo, o povo tá indo e tá fazendo o trabalho, ache ruim ou não, estão lá no campo. E eu vou falar uma outra coisa também. Pessoas que estão fazendo grandes trabalhos no reino de Deus. Eita, tive uma interrupção aqui. Eita, meu cabo aqui, meus cabos aqui. Só um momento aqui, povo. Só um momento aqui. Que eu vou gravando e eu vou deixar gravado assim. Tô com os cabos, meus cabaiados aqui. Os cabos aqui do... Então as pessoas elas estão indo para o campo, sendo enviados ou não. Tá? Elas estão indo para o campo. Então nós temos esse número de pessoas. E algo bastante interessante. Voa que isso aqui serve para você que é pastor. Isso aqui serve para você que é um secretário de missões. Algo que é interessante. Quem está tendo maior oportunidade de fazer alguma coisa no campo são as pessoas que são missionários no campo transcultural. São missionários que estão fazendo um trabalho autoagenciado. Por quê, pastor? Meu Deus do céu, não é possível. Tá? Porque o campo de missões é o seguinte. Eu vou falar isso aqui várias vezes. Existem alguns pontos que dão o crescimento ao trabalho no campo de missões. Primeiro ponto. O alcance, escuta só. O alcance dos inalcançados e alcance de povos menos alcançados. Nós temos os inalcançados e os menos alcançados. Existem povos que não são alcançados e povos menos alcançados, tá? Então, o missionário transcultural, ele foca aí e vai. Não basta você fazer um trabalho... O objetivo de missões não é apenas o evangelismo. O objetivo de missões é dar o avanço ao reino de Deus em terras que não estão sendo alcançadas. É por isso que é um problema. É um problema quando a gente, muitas vezes, um termo desse, eu falo isso que às vezes eu levo um choque transcultural, o meu choque cultural reverso. Muito tempo eu trabalhando fora do Brasil, mais de 20 anos, irmão, a realidade é essa. E na minha época, quando eu era adolescente, né, porque eu fui para o Paraguai, eu tinha meus 16 para 17 anos, né? E aí morei 10 anos no Paraguai, e aquele ambiente que eu tinha ali no Paraguai era um ambiente mais de missionários. E do Paraguai eu fui para a Bolívia, 15 anos na Bolívia. E estou trabalhando aqui, agora estou na região de fronteira, mas continuando trabalhando muito. E aí quando você entra em contato com o pessoal do Brasil, você encontra o povo. O termo missões é completamente mudado. Em 20 anos mudou completamente. Hoje missionário é aquele que faz o trabalho evangelístico. Porque o evangelista jamais ele quer trazer o nome para ele de evangelista, porque, né? E é um problema. Só que o trabalho de missões, e vamos falar aqui, vamos acrescentar, o trabalho de missões transculturais, você não basta você ir para uma outra cultura apenas. Não adianta você ir para uma outra cultura que essa cultura já é alcançada. Não adianta você, eu vou lá para outro país, mas ali o povo estão se batendo. Eu vou lá abrir igreja, o povo está se batendo lá, abrindo igrejas. Você precisa ter, primeiro ponto aqui, no crescimento de missões, você precisa ter o alcance de povos inalcançados e o alcance de povos menos alcançados. E o segundo ponto nisso aqui é o seguinte: tá bom, pastor, já estamos trabalhando com povos inalcançados, estamos trabalhando com povos menos alcançados, né, nossa igreja. Mas o que mais se faz em missões transculturais? O que mais se faz em missões transculturais que gera o avanço para a igreja, da igreja, em terrenos que a igreja não tem avançado ainda? O que mais? O que mais é a questão a questão da viabilização das escrituras. Vamos entender aqui. Você alcança um determinado povo, tá? Uma etnia. Quando eu falo de povo, eu estou falando de etnia ali, tá? Esse é
termo. A gente não fala em missões, a gente não foca nem tanto no país em si, mas é no povo, nas pessoas. É claro que às vezes uma etnia inteira, um povo inteiro, está fechado dentro de uma nação. Então tudo bem. Então a gente vai falar disso aqui. Mas normalmente dentro de uma nação tem vários povos ali dentro, tá? Missionários, quando eles olham de fora para o Brasil, e quando eles falam de vir para o Brasil, eles olham o Brasil não como brasileiro, de uma forma, o Brasil geral e brasileiro. Ele olha, cada região tem povos diferentes. Tá? Então nós, no Brasil, a gente tem divisões a nível africano, que é o Nordeste do Brasil, Piauí, estados do Nordeste do Brasil e etc., né, que são regiões pobres, regiões sem água, dificuldades que são muito parecidas à África. E nós temos regiões de extrema necessidade, que é extrema necessidade, como, vamos dizer, o sul do Brasil, para que você possa entender, né? Então, o missionário, quando ele olha de fora, ele vê esse quadro aí. Isso é bastante interessante você também ter a compreensão. Não sei se você sabe disso, mas no Brasil, a capital que menos tem evangélicos em porcentagem é Porto Alegre. Você sabia disso? E essa região do sul do Brasil, ela é comparada como a Europa no Brasil, né? Em todos os sentidos, né? Se você vai ao sul do Brasil, você vai ver um ambiente muito parecido ao ambiente europeu. O povo muito conectado à Europa, né? Então, é muito aquele ambiente europeu. E não apenas a questão do ambiente em si, né? Das cidades ser igual, né? O ritmo do povo, o frio e etc., mas também a questão da própria do pensamento relativista, vamos dizer assim, uma barreira muito grande ao evangelho local e etc., né? Então, por exemplo, Porto Alegre, isso segundo o censo de 2016, Porto Alegre tinha 11% de evangélicos, tá? Quase no nível, já está naquela linha vermelha de quase uma capital inalcançada. Tá? Mas quando se fala em missões dentro do Brasil, só se pensa no Piauí. E amém, tem que pensar no Piauí, tem que pensar no Nordeste brasileiro, naquelas bimboqueirinhas, naqueles lugarzinhos que precisa. Mas é muito importante você entender que quando um trabalho sério de missões, ele é feito com números, irmão, com dados. Vamos fazer um levantamento aqui. Não é por emoção. Quando você faz por emoção, você erra tudo, tá? Quando você faz por emoção, você vai errar tudo. Então, nós temos, vamos lá, vou terminar aqui meu pensamento aqui da questão do avanço de missões. Nós temos povos inalcançados, povos menos alcançados, viabilização das escrituras. Você alcançou aquele povo, você tem que viabilizar a escritura. Alcançou a etnia. Tem Bíblia essa etnia? Ah, não tem a Bíblia completa. Tem o Novo Testamento? Ah, não tem o Novo Testamento. Tem ao menos uma língua que eles possam compreender e já tem alguém trabalhando. Irmão, não adianta você alcançar um povo e deixar aquele povo sem as escrituras. Sabe? E tem hoje muitos povos sem essas escrituras. Infelizmente, no ambiente de igreja, falando de missões, se você vier na Secretaria de Missões, você vai falar sobre tradução de Bíblia, ninguém sabe nada. Tá? Isso é triste, isso aí, porque secretários de missões são totalmente leigos quanto à questão do avanço de missões, e esses camaradas, eles estão sob a responsabilidade de de transmitir à igreja a visão de missões. E aí não adianta depois reclamar porque que a igreja ela não tem essa motivação toda, né, para poder apoiar no trabalho de missões. Então nós temos essa primeira, que é o alcance dos povos inalcançados, menos alcançados. Segundo ponto, viabilização das escrituras. Tá? Então, e dentro de viabilização das escrituras tem vários níveis, né? A Bíblia completa é o objetivo central. Se não pode aí, Novo Testamento. Se não pode chegar aí, nós temos o Evangelho de São João, que é bastante usado, né? O Evangelho de São João é o resumo do Evangelho, vamos dizer assim. Então, se não tem um Novo Testamento, vamos traduzir nem que seja o Evangelho de São João e dá para aquele povo ali. Tá? E eles podem usar a escritura em outros idiomas, né?
E se não tem porções da palavra? O povo tem que ter ao menos porções da palavra de Deus no idioma deles, tá? E aí não adianta você ter tudo isso traduzido e impresso, tem que viabilizar, tem que fazer chegar ao povo. Então, a abundância da escritura num determinado lugar, ela também gera o avanço, tá? Porque a escritura, amado, ele fica, e tem uma série de fatores aqui que eu não vou entrar, porque senão vai acabar fugir aqui do nosso, né? A escritura, ela fica, a escritura, ela perpetua, sabe? Aqui dali, e passa de pessoa para pessoa, né? O pai de família pega ali aquela escritura, leva para casa, lê, aqui dali fica dentro da casa, aqui dali, né? E etc. Tá? É um negócio que fica, é uma semente que fica e que tem um alcance muito mais além do que aquela mão que quando você estende, você dá para ela ali, né? Ela leva, você tem um alcance muito maior, tá? Por isso que o inimigo opõe. Nós trabalhamos, né? Eu estou à frente do projeto que é o Programa de Apoio Evangelístico, que o objetivo é viabilizar a escritura para evangelista, para que eles possam trabalhar. O foco nosso, claro que nós temos o foco nós fazemos o apoio aonde Deus vai abrindo as portas, mas nós temos o foco muito grande, né, de analisar lugares onde tem maior necessidade, né, aquela necessidade ali da presença da palavra de Deus. E tem o último ponto, que é bastante interessante também, são as lacunas, ou os pontos cegos, como nós falamos, são os pontos cegos da igreja local. Então, vamos lá. Você vai para um determinado país onde já existe a presença da igreja, tá? Só que aquele país, a igreja, ela está mal dividida. Isso é o caso da Bolívia. Nós temos um número grande de evangélicos na Bolívia, isso é o que acontece também no Peru. Nós temos um número grande, mas a igreja está mal dividida, ela centraliza nas grandes cidades. Então nós vamos ter lugares nas comunidades, nas pequenas cidades, no altiplano, na parte baixa, principalmente na parte alta, onde na Bolívia, né? Então, porque não tem a presença da igreja. Não tem a presença da igreja, né? Então nós vamos ter, aí tem que ter toda uma estratégia. O missionário, ele tem que ter, o missionário transcultural, quando ele chega num lugar desse, ele tem que ter uma visão de alcance. Tá? Não adianta ele vir do Brasil e só pensando em abrir uma filial da sua igreja, da sua denominação em Santa Cruz de La Serra, La Paz ou tipo Cochabamba, e achar que está fazendo missões. Você tem que ter uma visão de alcance, amado. Então, quando nós chegamos na Bolívia, nós vimos essa necessidade, nós começamos a analisar a terra, fazer aquela análise, e aí eu comecei a olhar. Mas aí, lógico, tinha a necessidade de eu precisava ter uma base para expansão. Eu pensei, vou abrir uma igreja em Santa Cruz, e de Santa Cruz vou começar a expandir para as outras comunidades, pensar um trabalho a longo prazo, né, de alcance. Mas aí Deus me muda completamente, me lança no serviço de evangelismo. E aí o que acontece? Quando eu começo a trabalhar no evangelismo, eu começo a identificar pessoas que não eram alcançadas. Então nós temos as pessoas do Ocidente, pessoas que vêm de pequenas cidades do Ocidente, ali morando em Santa Cruz de la Serra. E aí tinha um outro problema aqui, que a gente faz uma análise. Por mais que Santa Cruz é uma cidade grande, que tem muitas igrejas e muitas missões que vêm do Brasil, essas pessoas, elas são muito fechadas, tá? Essas pessoas da etnia Aimara, o pessoal dos Quechuas. Então eles vêm de Santa Cruz para Santa Cruz, né? Santa Cruz é o que é chamada etnia Camba, ali são os Cambas, né? O povo Camba. Então o que vai acontecer? Eles vão se fechar dentro daquela comunidade, da comunidade deles, né? Então os Aimaras, eles estão fechados. Se você for prestar atenção, o ciclo de amizade deles são pessoas, né? Acontece muito isso com a gente analisa isso, trazendo para o Brasil, acontece muito com o nordestino, né? Nordestino, você vê, você vai no Rio de Janeiro, tem a Feira dos Paraíbas, né? Prestou atenção? Então, quer dizer, existe sempre aquela questão, onde tem nordestino, o pessoal come tapioca, faz rapadura, não sei o que, tem aquela mesma linguajar, as músicas e etc, isso é cultura. E aquilo dali se junta, se atrai, existe uma atração aqui dali. E é muito comum você ter aquele ciclo de amizade, por mais que você conhece os outros, tá? E quanto maior distanciamento cultural, mais vai se fechar, que é o caso do que acontece na Bolívia, tá? No Brasil também, vamos dizer,
Imagina você pega um gaúcho, camarada, que é diferente da fisionomia, o camarada toma chimarrão, come churrasco, tem uma linguagem, bate, não sei o que, papai, uma linguagem totalmente diferente, aí você leva ele lá pro Nordeste. Meu, sabe o que vai acontecer? Ele vai se juntar com outros gaúchos. Aonde ele souber que tem gaúcho, ele vai. E aqui dali vai criando uma comunidade de gaúcho. Se tiver pouco, mas se tiver se aumentar, eles vão ter aquela, né? Vão formar até o clubezinho deles lá, o clube do né? O clube dos gaúchos, que vão lá final de semana, vão todo mundo lá fazer churrasco e comer churrasco e tomar chimarrão lá no Nordeste do Brasil, né? Isso é algo muito comum, isso para que você possa entender como funciona essa questão da aproximação cultural num determinado lugar. Na Bolívia isso acontece, né? Então, quando você chega, eu vou dar o exemplo do que aconteceu conosco. Nós chegamos na Bolívia, nós começamos a identificar essas pessoas. E, amado, foi algo interessante. Eu fiz aquela identificação e eu comecei a prestar atenção que essas pessoas, eu conversei com uma pessoa, outra, isso eu falo de etnias aimaras, vou falar dos aimaras, né? Então elas vinham de uma cidade que muitas vezes naquela cidade não tinha igreja nenhuma. Às vezes nem a igreja católica tinha. Então, você conversava com elas, elas não tinham base nenhuma do conhecimento cristão. Tá? Olha só. E você sabe que os aimaras, eles têm uma adoração pagã, eles adoram o sol, né? E tem toda não é uma base religiosa cristã, é uma base religiosa pagã. Os quechos, eles adoram muito mais a terra, né? E tem uma série de adoração, vai fazendo aquela bagunça toda. No caso dos aimaras, eles adoram o sol, né? E etc. Então, o que acontece? Quando eles estão em Santa Cruz de la Sierra, eles vêm para Santa Cruz de la Sierra, eles vão se fechar ali. Então, como é que fica a rotina deles? Eles entram para a casa deles, tá? Quando eles estão na casa, eles se fecham na casa deles. Muitas vezes, olha, eu já morei do lado de gente que veio do Ocidente. Você fica o dia inteiro. Uma vez veio umas missionárias na minha casa e eu falei para elas isso. Olha, preste atenção nessa família aí do lado aqui, que mora aqui na minha casa. Você vai prestar atenção a algo. Vocês vão ficar 15 dias aqui e vocês não vão ver essas pessoas saindo no meio da rua. Vocês não vão ver eles aqui na porta sentados. Você não vai ter a oportunidade de abordar essas pessoas aqui na porta da nossa casa. E elas ficaram 15 dias lá em casa. No final, antes dela ir embora, eu olhei para elas e eu falei, vocês viram esse pessoal aqui na porta aí? Aqui nessa casa moram 2 famílias. Vocês viram essas pessoas aí? Elas, porque é do Nordeste, né? Nordeste é muito comum. O nordestino tá sempre na porta e fala com o vizinho, fala com o outro e grita e fala alto e vai lá na porta e fica... É quando não tem nada que fazer, senta lá na porta, né? Sem capitais perigosas é difícil, né? O pessoal hoje não tá mais sentando na porta, mas no interior... O pessoal senta na porta e fala com o vizinho, fala com ele, conhece todo mundo. E no caso da Bolívia, nesse contexto aí, não é assim. Tá? As pessoas, elas são fechadas. Então, para você conseguir entrar dentro de uma casa dessa pessoa, você tem que ganhar muita confiança dessa pessoa. Não é assim de qualquer forma. Tá? E aí, o que acontece? O que eu analisei? Eu falei, Jesus, onde é que nós vamos alcançar esse povo? Como é que a gente vai alcançar esse povo? Então, orando ao Senhor, comecei a orar a Deus e comecei a ver essa lacuna. E a igreja de Santa Cruz é uma igreja grande? É uma igreja grande. Você vai lá, você vai ter a igreja. Tem igreja lá que faz culto 6 horas da manhã. Tem 5 cultos no domingo, meu irmão, com um templo lotado. Entendeu? Igrejas enormes. Só que tem essa lacuna aí. Eles não estão alcançando essas pessoas. Tá? Por N motivos. Não vou nem entrar aqui no assunto. São N motivos. E aí, quando eu olhei aqui dali, eu falei, não, eu vou mirar, eu vou buscar uma forma. Aí, que nós vou usar literatura, material em espanhol, quechua e aimara. E vou para a feira, porque eles estão nas feiras, eles estão no comércio. Tá? Se eu não consigo pegar eles na casa, mas eu vou pegar eles lá no comércio. Eu já tentei fazer trabalho evangelístico em Oruro, e uma pastora, e aí nós se tiver alguém aqui lá de Camboriú, né, o pessoal lá aliás, Florianópolis, o pessoal é Camboriú, né? Camboriú, eles estavam lá com a gente lá na Bolívia. Aí, meu café tá frio. Eles estavam com a gente lá na Bolívia e nós fomos para a cidade de Oruro. E aí nós tivemos a brilhante ideia de sair
casa por casa, fazer aquele negócio de evangelismo casa por casa. A pastora da igreja lá, a pastora Hermínia, né, da igreja Assembleia de Deus, Filadélfia. Ela estava à frente da igreja, ela olhou assim para mim, ela falou: pastor, você vai ter dificuldade, você vai, ó, o resultado vai ser lá embaixo, não é por nada não. E eu olhei aqui, meu pessoal estava empolgado, não, nós temos que... Irmão, o que aconteceu? Distribuímos o pessoal 2 para cá, 2 para lá, pegamos essa quadra aqui vai 2 para cá, 2, aquele negócio, né? Saímos casa por casa. Meu, quando a gente volta, só é os comentários, né? Primeiro comigo, que eu já tinha visto como é que era, né? Mas, amado, é difícil, você bate na porta, a pessoa não quer abrir. Você fica vendo por debaixo da porta assim, que o pessoal fica andando lá, mas eles não querem abrir a porta de jeito nenhum. E quando a pessoa ela vem e abre a porta, ela vem assim, ela chega perto da porta e fala: o que é? Ela tá lá, ela não abre a porta, ela fica lá: o que você quer? Eu quero, não sei o que, não sei o que. Tá bom, põe por debaixo da porta. Eu queria dar o livretinho, põe por debaixo da porta. Aí eu ia lá e colocava o livretinho debaixo da porta, eu vi que a pessoa pegava e não abria para me atender, não queria. Eles são altamente fechados, tá? Então, você ter essa análise, esse tipo de trabalho de você identificar pontos, o missionário chegar num lugar que já existe a igreja, volta o exemplo da Bolívia, já existe a igreja estabelecida, mas existe uma série de lacunas. Isso faz da Bolívia um país que tem necessidade de um serviço evangelístico transcultural, porque o povo local não está fazendo, tá? Não estão conseguindo fazer. Motivos que a gente podia aqui estudar, tá? Agora, um ponto que é interessante é quando o missionário ele vai para esses lugares e ele não pode pensar apenas desenvolver um projeto e quando ele sai dali morre o projeto. Tem que ser um projeto que possa deixar aquilo dali em funcionamento, tá? É o que a gente chama de projeto sustentável, né? Um projeto sustentável. Ele tem que ir para o campo, ele tem que chegar ali, ele tem que desenvolver aquele trabalho e aquilo dali tem que funcionar. Gente, para que isso seja feito, precisa do apoio, tá? E aí volta ao tema que eu estava começando a falar desde o começo do vídeo. Existem pessoas, por que missionários autoagenciados, missionários que eles mesmos estão procurando seu recurso, não enviados por uma igreja, porque a igreja, quando uma igreja manda esse missionário, o recurso é pouco. Tá? Volta aqui o ponto aqui. O recurso é pouco. E das igrejas que mandam, tá? Porque muita igreja hoje não quer mais mandar mais ninguém para o campo de missões. Não quer mais ter um gasto, porque é um gasto enorme, a gente sabe disso aí, é um gasto muito alto, né? Para mandar um casal, a gente pode fazer posteriormente um outro vídeo falando sobre esse assunto aí, sobre a questão do envio do missionário, né? Mas aqui eu quero falar um pouco do apoio. Eu posso até finalizar aqui, eu vou falar de alguns pontos, tá? Eu vou falar de alguns pontos e a gente pode, sei lá, fazer um outro vídeo, aí eu entro um pouco mais nesse assunto aqui, tá? Se Deus quiser, toda segunda-feira, tá? A gente vai estar lançando esses vídeos aqui. E é um vídeo um pouco mais que a gente entra um pouco mais, aprofunda um pouco mais, troca um pouco mais de ideia, conta o que está acontecendo no campo, tá? Então eu volto a dizer que, aqui pra gente não fugir aqui o nosso raciocínio, né? Nós temos o pessoal que é enviado pelas igrejas. E por que eles estão fazendo menos? Porque tem menos apoio. E muitas vezes as igrejas falam: não, você já tem o nosso recurso, você é um missionário nosso, então fica aí. E ele recebe aquele saláriozinho. O recurso que ele recebe todo mês, ele paga o aluguel, água, luz, se tem criança, coloca o criança lá no... E aí, o problema é que o projeto ele é muito caro, amado. Eu não sei, ó, se é uma igreja grande, eu acredito que essa igreja ela tinha que ter no máximo 2 missionários, no máximo, estourando assim, no 2. Ele tinha que ter 2 missionários no campo. Por quê? A manutenção desse missionário, tá? A manutenção desse missionário, ela é pesada,
para você enviar esse missionário. É caro para você enviar um missionário para o campo. E você manter esse missionário no campo também é caro. Tá? Também é caro. Agora, você manda 2 obreiros, tá? Água, luz, tá, o gasto, tá. E aí entra o projeto em si. Não adianta você mandar. O objetivo pelo qual o missionário está no campo é o desenvolvimento do projeto. E ele não tem suporte para nada. Então aqui eu vou falar do apoio para a gente finalizar. Tá? Aí você vai entender. Primeiro o apoio moral. Tem que ter aquele contato. Tem missionário que está no campo aí, ó, que às vezes está passando depressão no campo de missões pelo choque cultural, e infelizmente o secretário de missões, ele não tem experiência do que é fazer um trabalho no campo de missões, ele não vai ter um apoio moral. E aí, às vezes a própria secretaria, ela é motivo daquele missionário estar a moral dele lá embaixo, porque existe um problema, existe a chamada crise dos 6 meses e a crise do 1 ano. Tá? Essa teoria aqui eu peguei dos missionários, tá? Do campo, tá? Isso aí não sei se tem algum livro não, mas aqui é o pessoal quem tá no campo já há um tempo, eles falam isso aqui, ó. A tua igreja te enviou, o pessoal te mandou, vai ter a crise dos 6 meses. Quer dizer, existe uma cobrança enorme do missionário que está no campo por parte da igreja que envia nos 6 meses para dar algum resultado. Meu irmão, secretário de missões, o missionário no campo, 6 meses, ele está recém terminando as documentações, que é uma dor de cabeça enorme. É por isso que é complicado se uma pessoa é secretária de missões e está lá o missionário no campo, ele não tem experiência. Tá? Não tem experiência. É muito complicado, viu, pastor? Se tiver algum pastor aqui, se por acaso o amado é um pastor que está à frente de uma igreja, é complicado, o cara não tem experiência. Tá lá no campo, o missionário está no campo 6 meses, ele está terminando. Claro que ele não fica parado, ele está evangelizando, é mais difícil a cabeça dele. Olha, ele está atrás de aluguel, ele está atrás de acomodar a família dele, colocar o filho num colégio, documentações, tradução, legalização. É uma dor de cabeça. E tudo isso é muito demorado e custoso. E o envolvimento da igreja é só entrando com recurso financeiro. E aí a secretaria ela tem que estar preparada para dar moral para o missionário. E não, uma das primeiras morais que eu vou uma focinha que a secretaria dá, não adianta cobrar o missionário em 6 meses no campo. Não adianta cobrar. Se for enviar um missionário, e que é necessário, tem que pensar um trabalho a longo prazo. Tá? E tem que ter uma preparação também nesse missionário, né? Para que possa, nesse longo prazo, porque senão o missionário ele quer ter o resultado que ele tem na sua cidade, no campo transcultural, em pouco tempo ele não vai ter, a realidade é essa, tá? Então, 6 meses. Vamos dizer que ele passou da crise dos 6 meses, né? Ninguém cobrou ele, deu tudo certo, tá? Não, tudo bem. Aí ele terminou, aí ele começa a trabalhar. Aí tem aquilo que nós chamamos de período de adaptação. Então, no período de adaptação é o seguinte: quanto maior a distância cultural do lugar onde esse missionário vai trabalhar, o que é distância cultural? Diferença de cultura. Por exemplo, você vai trabalhar num lugar onde, tudo bem que eles falam espanhol, eles podem falar qualquer, mas a cultura deles é mais parecida ao do brasileiro, tá? A forma que eles olham o mundo, eles têm a visão deles de mundo, a cultura de forma geral, tá? Não tô falando só de roupa, de comida, tá? Por favor, não vamos ser aqui superficial do negócio. Tô falando da mentalidade mesmo do povo. Então, quanto maior a distância de mentalidade, vamos falar assim, né? Que é a distância cultural daquele determinado povo, o período da adaptação vai ser maior. Por quê? Porque o missionário ele tem que enfrentar uma série de... É como se fosse um muro, tá? Então vamos pensar assim. A barreira cultural é como se fosse um muro. E o missionário, para ele poder chegar, ele tá com a broca, sabe? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. O missionário tá com uma broca. Você imagina você com a broca, né? Você tá com aquelas furadeiras assim. Aí você tá com uma broca. Então, é lógico. Se você está num lugar onde a parede é mais estreitinha, você vai furar, vai varar a broca rapidinho. Você chega lá do outro lado rapidinho e chega no objetivo. Tem razão?
Tem sentido o negócio? Tá. Agora, se você pega uma parede desse tamanho, meu irmão, tá? Se você pega uma parede desse tamanho, o tempo e o esforço, o desgaste para você chegar do outro lado é maior. Isso é distância cultural. Então, quando você trabalha num lugar onde a cultura do povo, a mentalidade do povo de forma geral, ela tem um distanciamento menor, ela é mais parecido com a cultura brasileira, a probabilidade, a capacidade deles transpor a barreira de cultura e chegar numa conexão e começar a ter o resultado que o missionário quer é mais rápido. Quanto maior distanciamento, tá? Eu tenho encontrado missionários que falam assim, ah não, pastor, tem me escutado, né? Ah não, mas o problema é que no ocidente da Bolívia o povo não tem bons resultados lá, é porque aí começa a dar as desculpas. Ah não, é porque lá o povo é assim, é porque o povo é assado, é porque o povo é duro. Já teve gente que me falou, não, é porque lá fica mais longe do Brasil e é mais difícil de gerar a interação, né? de trazer o pessoal do Brasil e poder fazer algum trabalho e gerar resultado. Outros falam, não, é porque lá para dentro o custo é maior, o missionário fica lá na parte dos Andes, trabalhando ali na parte dos Andes e para chegar o recurso até ele, as taxas de banco e não sei o que, e quem mora aqui perto de Santa Cruz e da fronteira é mais fácil porque não vem na fronteira, e inventa um monte de coisa para dizer que não tem resultado. A realidade é que no ocidente boliviano, na parte alta andina, o distanciamento cultural é maior, tá? Vamos entender isso aqui. E os camaradas vão para lá e levam o tapa na cara, leva a pancada. Eu tenho escutado missionários falando assim, pastor, no Brasil eu abri mais de 30 igrejas e aqui a gente não consegue abrir nenhuma. Você tem uma resposta para isso? E é essa a resposta, tá? É essa a resposta. Distanciamento cultural, diferença de cultura, tá? Então, para um distanciamento cultural maior, você vai ter que usar mais energia, né? A broca, mais energia. Você vai ter que ter mais tempo de trabalho, porque a broca vai ter que ir, né? E você vai ter que ter uma broca certa. Quer dizer, preparação. Não adianta você pegar uma broca de madeira. Já tentou? Você já tentou pegar uma broca de madeira e tentar furar uma coluna aí, concreto? Não. Para furar concreto tem que ser broca para concreto, não é verdade? Né? Então quer dizer, senão você vai destruir a broca e não vai fazer nada, tá? O resultado vai ser mínimo. Então isso aí acontece, irmão, pela falta de preparação, tá? O apoio moral, o apoio ao missionário, ele é muito necessário. Eu vou em outro vídeo, eu vou falar, tá? Eu não vou ficar só nesses vídeos, não. Tudo bem que meus vídeos aqui é no mínimo meia hora, a gente conversa bastante, troca ideia, compartilha informação aqui. Mas eu também não quero fazer um vídeo de 2 horas, não tem muita coisa pra gente tratar, a gente vai fazer aqui toda segunda-feira. O apoio moral ao missionário, ele é muito importante. Você que é secretário de missões, o apoio moral, ele é muito importante. E entenda isso, não adianta, dependendo do lugar onde ele vai trabalhar, se o distanciamento cultural é maior, menor o resultado e mais tempo ele vai precisar para ter aquele determinado resultado. Tá bom? Fechou aí? Quero falar de um outro apoio, que é o apoio logístico. O apoio logístico aí entra aquela questão do projeto, né? Entra desde a mudança do missionário, né? Documentação do missionário. O missionário ele precisa realmente de uma secretaria na retaguarda, dando esse apoio para ele que está lá, né? Porque querendo ou não, ele é cidadão do Brasil, cidadão brasileiro, e aí ele está lá no campo. Se é um campo transcultural fora do Brasil, vamos falar aqui do missionário que está fora do Brasil. Então, o que acontece? Ele está lá fora e ele precisa de uma legalização. E aí? A secretaria tem que ter uma autorização para poder trabalhar com essas legalizações diante do consulado, tá? Então, o missionário manda lá o documento, a secretaria pega a documentação aqui, faz a legalização e manda. Isso é um apoio logístico, tá? O apoio do amparo também do missionário, isso é bastante importante, tá? Eu não vou entrar tanto aqui nesse assunto, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? E aí entra apoio financeiro, que o apoio financeiro é a manutenção, né?
aluguel, água, luz, a manutenção do missionário e a família do missionário e o projeto. E essa extensão que eu faço do projeto, eu falo como missionário, é por isso que eu falo que isso aqui é uma visão minha. Se a sua igreja, se a igreja vai enviar um missionário, esse missionário ele tem que ser priorizado. Tá? Eu sei que tem dois tipos de visões de envio, de participação de missões. Existe a visão da participação em projetos já estabelecidos, que isso é uma forma, tá? Então a igreja ela pode ter 10 projetos aí, nós temos 10 missionários, nós temos tudo bem, não mandou nenhum, tá? Pegou tudo missionário que já está lá no campo e apoia aqueles missionários lá, tá bom? Porque no meu ponto de vista é muito complicado você ter 10 missionários, 15 missionários e você enviar mais um. Você não vai dar, não adianta você querer gastar com aquele missionário ali, investir naquele missionário ali, o que você faz com os outros, que já estão lá. Tá? Seja o missionário que foi por conta ou enviado por alguém, teve um gasto. Tá? Escuta a história de cada missionário, você vai entender isso aí. Não adianta cobrar daquele missionário. Bom, agora, se você é uma igreja que vai enviar, amado, você tem que dar o gás naquele missionário ali. A prioridade é aquele missionário ali. É o obreiro da sua casa. Então, o envio, a passagem, as documentações, a chegada, o apoio logístico. E depois que o camarada está instalado, aquele recurso mensal para manter ele. E fora isso, o recurso que tem que ser levantado para a manutenção do projeto. É por isso que se uma igreja muito boa, meu amado, se a sua igreja é muito boa e tem uma boa entrada financeira, não adote mais de 3 missionários, não, por favor. Não faça isso. Tá? Não adote, não faça isso, não. A não ser que você está vendo ali que a coisa está dando, tá? Mas o projeto ele tem que ser mantido. O projeto, estou falando do projeto, não estou nem falando do recurso missionário, não, tá? Por favor. Tá? E nós vamos falar de um outro vídeo sobre essa questão de apoio. Eu vou entrar nessa questão de apoio e vou trazer algumas ideias de como igrejas americanas elas trabalham, como que as igrejas, infelizmente, as igrejas brasileiras estão tão longe disso aí, né? Os americanos são os que mais enviam missionários no mundo, né? Ai, Jesus, tá frio? Friou. Tá gelado meu café. Bom, então o apoio financeiro ele é necessário. Amado, esse é o trabalho transcultural, missões transculturais. É necessário o envio. É necessário o envio. Tá? E eu finalizo aqui o seguinte. Pastor, minha igreja não faz missões. Vamos finalizar aqui com esse ponto. Minha igreja não faz missões. Minha igreja não tem uma secretaria de missões transculturais. Na minha igreja nós temos sim uma secretaria, mas é uma secretaria que só faz o trabalho local. E etc, etc. Então, eu vou dar uma ideia para o irmão. Primeiro, tenta influenciar. Tenta conversar com o secretário. Fala sobre missões transculturais. Sabe? A igreja, ela toma um ar totalmente diferente. E quando eu falo, não é só pelo fato de estar. Em outros vídeos eu vou falar mais isso aí. Não é só pelo fato de estar no transcultural. Mas a igreja, ela tem que se envolver num projeto que esteja dando o avanço ao reino de Deus. Naqueles 3 pontos que eu falei. Alcance de povos inalcançados, menos alcançados, viabilização da escritura e cobrindo lacunas da igreja já estabelecida no campo. Um secretário de missões tem que ter essa visão, amado. Não pode... não, é porque o camarada tá lá em Assunção, no Paraguai, só porque ele tá lá eu vou ajudar ele. Porque ele viaja. Ele viaja o mundo inteiro, ele vai para todo lugar. Você olha o Instagram dele, tem dia que ele tá lá no Egito, depois você olha ele tá lá na África, e depois você olha ele tá lá na Europa, e depois você olha ele tá pregando lá no céu. Aí eu pergunto para você qual que é o projeto que esse camarada faz. Então quando você encontrar um missionário aí com a mochila nas costas, você faz essa pergunta: qual é o trabalho que ele desenvolve? Se você na primeira pancada você não me responder qual que é o trabalho dele, esquece, filha. Pode esquecer, tá? Pode esquecer. Porque mochileiro de Jesus Cristo tem bastante, porém isso não dá avanço ao reino de Deus.
Tá? Isso não dá um avanço, tem que ser um projeto específico, focado no desenvolvimento da igreja local. Tá bom? Então vamos responder essa pergunta aí. Então a igreja ela tem que se envolver, sim, no serviço que gera o avanço ao reino de Deus. Tá? Ela tem que se envolver no serviço. Aí, tudo bem. Minha igreja não tem. Qual que é? Primeiro, tenta convencer. Tá? Segundo, amado, parte de você. É o primeiro ponto. Bom, não tem minha igreja, não quer, não tem visão. Então, adote você. Adote um missionário. Tá? E eu dou até uma dica para você. Faça você como se você fosse um trabalho. Eu acredito que na sua denominação, volta a dizer aqui para uma pessoa. O pessoal fala, o Peniel está falando isso para adotar ele, trabalho dele. Não. Você, na sua igreja, na sua denominação, você deve ter alguém aí que você conheça, que está num campo desenvolvendo um trabalho nesses 3 pontos aqui que eu já falei. Tá? Alguém num campo, um campo transcultural, desenvolvendo um trabalho de alcance, aí um povo inalcançado, trabalhando na viabilização das escrituras, um projeto específico, né? Dando o avanço à igreja local. Tá? Adote você. Pastor, mas se eu tivesse dinheiro, eu daria por mês R$500. Então, meu irmão, manda R$5 então para essa pessoa. O importante é você fazer 2 coisas. É você ajudar essa pessoa financeiramente, mensal, com responsabilidade permanente. Não adianta você fazer um negócio assim que é só para uma semana, entendeu? Uma vez na vida, não. Eu vou ajudar e mando uma oferta e nunca mais, não. Tem que ser algo constante. É a participação permanente, tá? Não adianta você dar... Irmão, participe com R$5 nesse missionário. Esse missionário que você conhece, participe com R$5. Acompanhe o trabalho que ele está fazendo, o projeto que ele está fazendo, interceda por ele. Seja um intercessor do trabalho que ele está fazendo. Tá? Isso é muito importante, tá bom? E a partir do momento que você tem envolvimento, e a minha dica é o seguinte, comece a envolver outros. Você não pode falar de missões se você não faz missões, tá? Comece a envolver outros. Isso é importante, amado. O envio do missionário, ele é importante. Enviar missionários para o campo é importante. E a igreja não pode ficar de fora. Quem sabe você está vendo esse vídeo aqui, agora, nesse exato momento, porque o Espírito de Deus quer mobilizar a sua igreja ao serviço de missões. Nós sabemos que Jesus está voltando, amado. Existem cidades inteiras. Para e pensa. Você que é um evangelista, eu quero que você pare e pense nisso. Para e pensa nisso. Existem lugares, cidades inteiras sem ouvir o evangelho. Esses dias eu escutei um missionário comentando sobre alguém na França. Eu vou falar bastante sobre a Europa aqui nos meus vídeos. Sempre estou falando. Porque nós, quando trabalhamos com missões, nós não trabalhamos com emoção. Não adianta você. Missões é trabalhar no meio daquelas monte de crianças sujinhas, com remelia nos olhos, não tem nada, tudo bem, amém, tem que alcançar, mas não é isso. Às vezes esse lugar aí tá farto de igreja e gente trabalhando, né? E o tema das pessoas serem pobres financeiramente não quer dizer que elas não estão tendo a oportunidade do evangelho. O tema de missões é dar a oportunidade do alcance do evangelho. E às vezes nós encontramos no Brasil uma cidade como Porto Alegre com 11%, e ninguém fala nisso, ninguém fala nesse assunto. Tá? Cidade como Aracaju, que tem 15%. Mas quem quer ser missionário em Aracaju? Uma cidade na beira da praia. Não, cidade... né? A segunda capital do Brasil com menos porcentagem de evangélico é Florianópolis. A tua igreja alguma vez já falou de enviar um missionário para Florianópolis? Primeiro vai ter uma fila, né, de gente querendo ir. Não, eu vou, eu bico. Todo mundo quer ir para Florianópolis. Né? Então é complicado isso aí. A igreja tem que ter uma visão racional de se fazer missões. Então, Deus ele quer que você se envolva no trabalho de missões de uma forma a olhar necessidade concreta, não aquela coisa romantizada. Tá? Existem muitos lugares que precisam ser alcançados e Deus ele quer mobilizar o seu coração para isso aí, tá bom? O envio ele é necessário. É necessário enviar missionários
ao campo de missões transculturais, tá? E quando nós falamos aqui do envio, não adianta trabalhar com emoção. Por favor, você quer secretário de missões, por favor, escreva isso no seu caderno. Coloca, não adianta, escreva 10 vezes, não adianta trabalhar com emoção, não adianta. Você tem que trabalhar com números concretos, tá? Faça uma pesquisa, veja, né? Uma outra forma também que eu aprendi e eu uso também é ir no local, analisar, né? Você tem uma pesquisa, você tem uma análise superficial daquele lugar ali, você pode tirar fazer uma viagem de reconhecimento, ir lá, analisar, conversar com as pessoas, dar uma volta na região, né? E fazer um levantamento de como é ali aquela região, sentir a presença, sentir o ambiente espiritual, tá? E conversa aqui, conversa acolá, tenta fazer um levantamento pela internet, vai pessoalmente, levanta, chega a uma conclusão e aí pau, parte para cima. Tem que trabalhar com concreto, com a coisa, senão a gente fica enxugando o gelo, né, como a gente fala, e a gente não sai para lugar nenhum. Gente, vou finalizar aqui, tá? Quero fazer aqui as minhas propagandas aqui nesse final de nosso vídeo. Quero primeiro agradecer a você. Se você chegou até aqui, vamos fazer o seguinte, você chegou até aqui, escreva aqui embaixo aqui, eu amo missões, tá? Escreve aí, eu amo missões. Não, assim, ó, escreve assim, ó, é necessário enviar missionários, tá? E aí você escreve qualquer outra coisa aí sobre o vídeo, tá bom? Chegou até aqui? Faz isso, tá? Deixa o seu like, escreve aí, é necessário enviar missionários. Aí você escreve mais alguma coisa sobre o vídeo, que você entendeu esse vídeo aqui, tá? Por favor, faz isso que eu quero saber se você chegou até aqui. Se você não é cadastrado para receber, ó, toda segunda-feira eu tô mandando vídeos falando sobre missões, tá? Texto por e-mail, eu mando por e-mail. Eu mando um texto aí, você pode ler aqui dali tudo, né? Dando bastante dicas. E nesse também eu mando um vídeo também, nesses nossos e-mails. É o primeiro link, tá? O primeiro link aqui, você só faz o cadastro, é gratuito, você só clica, você vai precisar só colocar o seu nome e colocar o seu e-mail. Só isso aí, tá? Você faz isso aí. E nós temos também o nosso curso, tá? É o curso Conhecendo Mais Missões, que é um curso de missões 100% online. É um curso com videoaulas, onde eu vou falando aí, dando dicas para aquele que quer ir para missões. Então, assuntos de missões, tá? O que você vai encontrar no campo, uma série de situações. E esse curso ele é dividido em duas partes. A primeira parte, onde eu falo sobre a vivência de missões, né? Aquela vida, né? De você chegar no campo, encontrar e etc. Videoaulas, são videoaulas, tá? E aí a segunda parte é como a divulgação do projeto, tá? É o que nós estamos dividindo aqui, né? Segunda-feira eu estou falando mais de um assunto voltado a missões e na quarta-feira eu falo sobre a comunicação, que é a divulgação e a comunicação no projeto de missões, tá bom? Então, também o segundo link você vai ser direcionado ao nosso blog, onde vai ter mais assuntos aí sobre o nosso curso, tá? Se você estiver interessado, adquirindo o curso, você nos ajuda também, claro. Você adquire o curso, você pode parcelar, tá? Você pode parcelar o curso em 10 vezes, tá? Então, é só dar uma entrada lá. Gente, um abraço para vocês. Próxima segunda-feira a gente vai estar aqui novamente falando sobre a vida de missões, amém? Um grande abraço, que Deus abençoe. Até mais.